Olá, queridos amigos. Uma vez mais aqui nos encontramos reunidos com o nosso estudo em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier, capítulo 55, As Aparências Enganam. Alguns companheiros conversavam furiosamente em Pedro Leopoldo sobre certo político. A coisa devia ser assim. Devia ser desse modo. O homem era perversidade em pessoa. Prometera isso e fizera aquilo. Um dos irmãos dirigiram-se ao médium e perguntou: O que diz você, Chico? Temos alguma referência dos nossos amigos espirituais sobre o caso? O interpelado pretendia responder, mas no justo momento em que ia emitir a sua opinião, ouviu a voz de Emanuel sussurrar-lhe segura aos seus ouvidos: Cale a sua boca. Você não tem nada a ver com isso. O médium ruborizou-se e o grupo em torno verificou que o Chico não conseguia responder, apesar do desejo de externar-se. Alguém ponderou que ele deveria estar mal e rodearam-no em oração, dando-lhe passes. A reunião dispersou-se, e não foram poucos os que, estranhando o caso, afirmaram em surdina que o Chico parecia francamente um pobre obsediado. Mas o fato é que a sombra da maledicência não penetrou o espírito e nem lhe prejudicou por isto. O clima de elevação, fruto de jejum e oração em que devia viver, em que vive. O caso digno de ser seguido por todos que zelam pela vitória do seu dia, policiando o que lhe sai dos lábios. Então vejamos bem, a gente observa aqui que os espíritos das trevas sempre tentaram desarticular a tarefa mediúnica de Chico Xavier. Sempre tentaram de todas as formas criar inúmeros embaraços para o Chico. As pessoas estavam ali no recinto da Casa Espírita, no Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, conversando sobre um político, falando mal dele, que ele havia prometido, mas não estava cumprindo, que ele era uma perversidade em pessoa. Então um dos irmãos perguntaram ao Chico qual que era a opinião dele, ou se Emmanuel ou outros guias tinham alguma coisa a falar sobre o assunto. Quando o Chico pensou em emitir a sua opinião, Emanuel surgiu sussurrando-lhe aos ouvidos: Cale a boca, você não tem nada a ver com isso. Então o Chico ficou calado, não conseguia responder àquela questão. As pessoas que estavam ao lado do Chico ficaram preocupadas e se aproximaram do Chico em oração, dando-lhe passes. Alguns, depois que a reunião terminou em surdina, chegaram a dizer francamente que o Chico estava obsediado. Mas o fato é que o Chico, através da orientação de Emanuel, conseguira naquela noite vencer a sombra da maledicência e não permitiu que a sombra da maledicência lhe prejudicasse toda a atividade, o clima de elevação espiritual que o Chico vivia. Então foi através de Emanuel, através da oração, que o Chico conseguiu evitar que saísse de seus próprios lábios um comentário a respeito daquele assunto. Então vejamos bem, isso para nós é um ensinamento de suma importância. Nós que buscamos a vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas imperfeições, na nossa vida cotidiana nós devemos também policiar os nossos atos, as nossas atitudes e evitarmos que de nossos lábios saiam comentários de teor negativo, de forma impensada, que de nossos lábios saiam comentários maledicentes contra quem quer que seja, que nós devemos policiar o que nós vamos falar, o que nós vamos pensar, buscando sempre o clima da oração. É através da oração que nós vamos vencer a sombra da maledicência, como Emanuel aqui ensinou a Chico Xavier e
também ensina a cada um de nós. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê muita luz e muita paz.